Olá, estudantes da segunda série. Meu nome é Joyce, estamos aqui para ver uma matéria bem interessante de geografia, sobre o quesito ligado ao aspecto, principalmente da estrutura geológica da estrutura do planeta. Dentro disso, obviamente, nosso objetivo é compreensão dessa estrutura geológica com enfoque no território brasileiro. Para que isso seja literalmente assimilado, nós vamos ter que dar uma noção do que é geologia, que é todo aspecto ligado ao território, não só brasileiro, mas mundial. Mas, claro, com enfoque dentro das características do território brasileiro. Para que isso seja atingido, temos que entender primeiramente o que é geologia. Então, dentro dessa caracterização, geologia entende-se como o estudo dos fenômenos ligados à transformação do planeta. E nele estão inseridos o terremoto, o vulcanismo, o movimento das placas tectônicas, enfim, todas as modificações que transformam o aspecto visual do planeta, dentro da caracterização que temos ali naquela imagem. Para isso, então, temos que se entender que essa sistemática é vista em uma área específica, chamada litosfera, ou comumente nós chamamos mais crosta terrestre. Para que isso, então, evolua, nós vamos adiante para algumas curiosidades. Dentro dessas caracterizações e curiosidade, vemos a identificação como estudo da Terra, para ficar de uma maneira mais simplória, e que, logicamente, aquele profissional que tem a formação para estudar essas mudanças, essas modificações da estrutura da crosta terrestre, é o geólogo, que vai literalmente sistematizar o estudo, organizá-lo e passar adiante, viabilizando construções, adaptações do terreno, enfim, fazer com que nossa vida fique mais fácil sobre a crosta terrestre. Dentro disso, nós temos também a questão das placas tectônicas e, para entendermos isso, colocamos um mapa destacando a posição do Brasil. Vejam que esse mapa não é um mapa ao qual estamos muito acostumados a observar, sempre temos uma visão um pouco mais fechada da América sendo colocada do lado esquerdo, mas esta tem uma objetivação específica, mostrar todas essas rachaduras que temos na crosta terrestre. Esta crosta terrestre, ela tem várias rachaduras, e uma das mais importantes e destacadas com grande movimentação é essa que nós temos no Oceano Pacífico e Índico, onde nós vamos ter movimentações muito agressivas acontecendo, inerentes e vistas através dos terremotos, vulcões que tem em toda essa região, principalmente do Oceano Índico, no chamado Círculo do Fogo. Esta movimentação se dá pelas rachaduras, em que estas disposições maiores são chamadas de placas tectônicas. Nessas placas nós vamos ter movimentação, e essas movimentações elas podem ser no sentido de afastamento, união ou ainda deslizamento. E isso fazendo com que haja então grande movimentação em toda a superfície, tanto terrestre quanto aquática. Essa movimentação, vejam aqui nesta imagem, ela faz com que haja então muitas transformações, e aqui inserimos mais um elemento, as tsunamis, que é uma movimentação da água visivelmente reflexo da movimentação do interior dos oceanos e que reflete na superfície. Para isso, vamos entender, obviamente, outro item que já mencionamos, o aspecto vulcânico. O aspecto vulcânico literalmente faz com que o interior do planeta, ainda em aquecimento, tende a se equilibrar com sua superfície, ou seja, são literalmente respiros que viabilizam um equilíbrio dessa forma colapsada que nós temos do interior do planeta terrestre. Então nós temos uma visão mais abrangente de que o vulcão não é algo agressivo. Talvez seja para nós, mas dentro do funcionamento do planeta ele é necessário para promover este equilíbrio, essa troca de estruturas e a visualização de novas estruturas sendo consolidadas. Para isso, claro que no Brasil nós vamos ter uma situação de distanciamento pela posição em que o Brasil se encontra no centro de uma placa, mas isso não significa que não temos uma sensibilidade, mesmo que seja em aparelhos, de que o movimento também reflete em terras brasileiras.
Quando nós percebemos isso? Quando temos pequenas rachaduras ou pequenas movimentações em nossas construções. Isso mostra que mesmo distante das rachaduras, que efetivamente refletem em vulcões visíveis, nós também temos movimentações, só que movimentações muito pequenas, mas que a médio e a longo prazo representam modificações. Agora, para fecharmos esse bloquinho, vamos fazer essa atividade, em que você literalmente vai analisar mapas para identificar dentro da questão, observem aqui, já dá para ter uma noção das questões ligadas às placas tectônicas do território brasileiro, indicando que essa situação não existe. Então aí, pela nossa explicação, como você explicaria, na sequência, passa os mapas, sobre a questão da movimentação do Brasil, mesmo estando longe das rachaduras das placas? Voltamos já já.
Então, através da visualização dessa imagem e dos mapas que estão nos slides anteriores, 7 e 8, você percebe que o Brasil está no centro de uma placa, mas, pela orientação de resposta, a gente tem que a repercussão em território nacional é milimétrica e que esses terremotos eles vão representar alterações no nosso relevo, mas são alterações leves, lentas e muitas vezes imperceptíveis à nossa visualização, mas que nos aparelhos se percebe sim. Dentro dessa estrutura geológica, agora enfocando em Brasil, nós vamos ter que a estrutura geológica ela vai ser refletida nos tipos de solo e também no seu subsolo. E essa tipologia ela vai fazer com que nós tenhamos no Brasil várias formatações específicas de solo e de subsolo, que se representam em 3 níveis: escudos cristalinos e bacias e principalmente a estrutura geológica de sedimentação. Dentro disso, nós também vamos ter as áreas vulcânicas. Então, podemos entender como bacias sedimentares, escudos cristalinos e terrenos vulcânicos. Nessa sistematização, vamos organizar agora o nosso estudo através de cada um dos itens. Primeiro, escudos cristalinos. Eles se apresentam em toda a região central e nós vamos ter principalmente 5% com materiais metálicos. Então aqui nós observamos a predominância de aspecto montanhoso em toda a região, nós vemos um dimensionamento desta área envolvida dos chamados escudos cristalinos e aí você percebe visualmente que é uma área diferenciada. E o material do solo e subsolo também se caracteriza de maneira diferenciada. Ele apresenta os chamados crátons, que se percebe pela exposição destes materiais mais metálicos, fazendo com que eles dão um embasamento cristalino, uma visualização mais cristalina na região. E isso, logicamente, não é a mesma coisa que eu vejo em outras áreas brasileiras, como o exemplo das bacias sedimentares, onde literalmente eu vou ter áreas oscilando, áreas com uma inclinação mais leve, outras áreas com uma inclinação mais abrupta, ou seja, mais repentina, e esta situação faz com que as duas, a partir de vento, chuva, aspectos ligados à parte externa, também sejam gradativamente sedimentados, ou mesmo, observando de uma maneira mais simplória, carregados. Então, quando eu tenho esses materiais sendo carregados e levados de um lugar para outro, esses materiais se depositam. Então, eu tenho como sendo os lugares de áreas de bacias sedimentares. Vejam como são áreas mais baixas, onde vou ter sedimentação, depósitos das áreas vizinhas. Nisso, nós vamos ter como bacias sedimentares todas as regiões que estão em amarelinho. Observem que é uma grande porção do território brasileiro e que logicamente traduzem neste depósito uma riqueza de materiais, porque aí eu tenho uma diversificação de materiais e desta riqueza podemos entender então a riqueza do solo brasileiro adaptado às mais diversas culturas que nós temos utilizando em nosso dia a dia. Isso recobre, observem, percentualmente 64% do território nacional. As terras vulcânicas também existem no Brasil. E aí aquela conotação que falei a vocês, estamos no centro de uma placa, mas não significa que sempre estivemos e que não há movimentação ou que não houve movimentação. Aqui nós podemos observar pela coloração de uma área de basalto. Esta área de basalto é a área de resíduo vulcânico, então literalmente nós tivemos movimentação e a possibilidade de material interno subir. Então aqui nós tivemos, mas não temos aquela formatação de vulcão porque não teve sequências e aí não teve então aquela formatação tão comum ao aspecto vulcânico. E isso se percebe em outras áreas. Observem aqui nas Cataratas do Iguaçu também a mesma visualização, em que nós então entendemos que o interior do estado do Paraná também teve derramamento vulcânico. Para finalizarmos, vamos então observar a questão brasileira, vamos identificar nesta atividade por que o Brasil não tem essa questão de tanta movimentação e como se apresentam os nossos tipos de solo. Quero que vocês pensem, façam um resumo esquemático que nós voltamos já já.
Então observem, pessoas, que dentro dessa característica de Brasil, nós temos que analisar num contexto geral da movimentação para delimitar as diferenças que se apresentam na superfície e para que a gente compreenda a magnitude que o planeta nos possibilita enquanto território nacional. Para isso, a sugestão de resposta é para que você entenda que a movimentação sísmica que se assenta no Brasil, ela é leve, muitas vezes decorrentes de movimentações da região dos Andes ou ainda de todas essas tipificações que nós falamos, escudos cristalinos, aspectos vulcânicos, bacias sedimentares e que estão se assentando sempre em nosso território. Temos que ter a noção de que estamos em constante evolução. Nosso planeta ainda é um palco de modificações. Então, quando vemos nossas montanhas, quando observamos as nossas áreas de escudo cristalino, quando observamos as nossas bacias, a presença dos nossos rios, ainda entendemos que existe uma área de, literalmente, de um manejo arquitetônico que ainda está se concretizando e que muitas vezes não é perceptível, mas existe e que traduz a riqueza do território nacional. Na hora que você escrever, destaque isso, destaque então a necessidade e o cuidado inerente às construções, o papel do geólogo como sendo importantíssimo para a preservação de áreas e a construção de maneira adequada de mecanismos, para que não haja nenhum tipo de susto ou muitas vezes de mau aproveitamento do território nacional. Então, dentro dessa magnitude, e compreendam, analisem e escrevam, sempre levando em conta que essa escrita pode ser em forma de texto, pode ser em forma de tópico, pode ser em forma de mapa conceitual, de uma maneira a você ter a noção, primeiro, da questão formação, de que nós estamos dentro desta observação da caracterização da crosta terrestre, dentro da identificação de que há sempre uma movimentação, que essa movimentação no Brasil, ela se reflete de maneira muitas vezes imperceptível ao nosso dia a dia, mas perceptível dentro do cenário mecânico e dentro dessa percepção que nós temos bacias sedimentares, escudos cristalinos e aspectos vulcânicos. E isso vai representar, sim, uma ótima organização estrutural. Para isso, fechamos então a nossa retomada, tendo em vista que vimos todos os aspectos relacionados à litosfera ou crosta terrestre e relacionamos isso ao Brasil. Espero que vocês tenham adquirido tudo que almejamos. Até um próximo encontro.